Fala galera, bom dia para vocês, como é que vocês estão? Aqui é Hugo Pessoa, hoje a gente vai trocar uma ideia a respeito de cabeças, proporção. É isso mesmo, mais um vídeo tutorial da internet falando sobre como você desenhar cabeças. Na verdade, não só como desenhar, mas como observar as faces e a cabeça da galera por aí. Uma coisa muito importante de se falar de início é que não há regras absolutas. Sempre digo isso, tá? Você estuda fundamentos, você estuda conceitos para ter base de tudo, para depois disso você começar a criar os seus próprios conceitos, sua própria base de observação e a partir daí começar a trilhar outros caminhos, abrir caminhos novos, tá? Que influencia na tua arte, na tua representação, e com isso vai melhorar com certeza o teu entendimento sobre diversas coisas. Bom, para começar, é isso. Já imaginou se todo mundo tivesse a mesma cabeça? Isso acontece em alguns casos, que é justamente onde existe o preconceito. Ou seja, quando você tem alguém diferente, essa pessoa sofre um tipo de preconceito. Pode ser positivo, pode ser negativo. E ainda bem que assim não o é. Temos variedades de pessoas, variedades de representações, tanto de estilo aqui, como vocês podem ver, como de formatos, de cores, de estilos. Estilos, já falei, né? Bom, aqui o que vale é justamente o exercício da coisa, né? Quantas cabeças você tem desenhado por dia e dentro da tua dificuldade hoje, que não tem como eu saber qual é, a não ser que você deixe alguma coisa aqui nos comentários, se for perspectiva, se você faz a cabeça feminina e ao mesmo tempo ela continua com o aspecto masculino, se você não consegue fazer um cartoon tão bem, uma caricatura tão bem, qual que é o defeito, né? Vamos dizer assim, qual que é a falha que está acontecendo no teu desenho, no teu traço e na tua observação. E isso você consegue tirar muita coisa, não precisando nem ver aqui o restante do vídeo. Você não precisa saber tudo sobre proporção, tudo sobre anatomia, onde está o que, a distância das coisas e tal. Se você trabalhar com observação da vida real, começar a desenhar pessoas ao vivo, né? Você está parado esperando um busão, você está parado esperando uma consulta, você está parado na Praça da Língua. Hoje está difícil, né? Você está em lugares públicos, mas você pausa um filme e começa a desenhar. Enfim, são várias coisas que você consegue trabalhar como forma de exercício e justamente exercitando essa observação, esse traço, melhorando isso aí com o passar do tempo, tá? O que vale ressaltar é que o crânio, ele tem esse formato sólido por trás e é ele quem dá o formato do nosso rosto, da nossa face. Se você for aprofundar um pouco nisso de anatomia, você vai entender que justamente é isso que vai dar formato à maçã do rosto, ao maxilar, às têmporas, a distância entre os olhos, aonde começa e onde termina a ponte do nariz, aonde vai as fossas nasais, tudo isso vão ter variações. Aqui a gente traz alguns crânios mais estilizados, né? Esse aqui central, ele tem uma saliência maior, né? E tal. Isso aqui não existe, né? Então seria uma personagem caricaturizada, né? Mais estilizada mesmo para cartoon. Assim como esse tipo de maxilar também não existe, mas seria exatamente por conta do formato do crânio. E o crânio é interessante você saber porque é justamente a parte sólida do rosto. Aqui você vai ter o masseter, vai ter a parte de musculatura, que é justamente onde você vai ter a mobilidade do rosto. É essa parte aqui que quando o personagem vai gritar, ela vai mover, né? A altura do lábio superior vai continuar no mesmo, mas o lábio inferior vai mudar de tamanho, vai mudar de posição, vai mudar aqui
como você vai estar enxergando, tá? Porque a parte de movimento é justamente essa parte. Aqui é como se fosse o eixo de rotação do nosso maxilar, tá? Essa parte aqui é a parte que vai rotacionar. Então, você sabendo só isso, já ajuda muita coisa enquanto você vai fazer alterações no desenho, tá? Continuando, a gente começa a entrar aqui. A gente passa aqui agora para formatos. Em formatos, é simplesmente você ter cabeças mais ovais, cabeças mais quadradas, cabeças mais triangulares, né? Dependendo do estilo que você vai desenhar, sendo cartoon, né, ou estilizado, ou realista, vai influenciar o quanto isso vai estar acentuado ou não. E para quem desenha para público infantil, por exemplo, a vilania está muito associada ao triângulo, então é interessante que isso fique bem claro já no desenho, para não gerar interpretações diferentes na criança, tá? Aí vai dar a informação que você quer passar, para não ficar uma coisa que a própria criança não acredite muito, não entenda muito. Então, para deixar uma coisa bem óbvia mesmo, bem claro, muitas vezes você vai colocar o triângulo já em evidência mesmo, assim, na roupa, na face, nos gestos. Agora a gente começa a entrar na proporção, né? A cabeça são 22 ossos, são 8 no cérebro, que fazem parte da caixa craniana, 14 na face, zigomático, malar, têmpora. E o que eu recomendo de início, que esqueça isso. Fato, esquece isso. Não precisa disso agora. Isso só vai acrescentar muita informação técnica e científica que não vai servir exatamente para melhorar o teu traço, para melhorar a tua representação da cabeça. O que você precisa fazer é pegar o lápis ou pegar a tablet aí e começar a desenhar, certo? Se você tiver com dificuldade de fazer o círculo, aumenta o smoothing aqui do Photoshop, ele vai ficar mais lento e você consegue fazer um traço mais suave, né? Mais próximo de um círculo mesmo. Ou vai com a ferramenta aqui de seleção, desenha um círculo e fica uma coisa realmente bem técnica e bem certinha. Mas aqui, o que muita gente gosta de fazer é desenhar a cabeça como uma bola aqui, como uma bola de basquete, e passar no eixo central, onde é que está justamente a linha da sobrancelha e o meio dos olhos, certo? Para onde ela estiver olhando, ó. Linha da sobrancelha, meio dos olhos e a linha das sobrancelhas, certo? Isso aqui já direciona bastante coisa. E a bola é assim, né? Aqui sendo, normalmente, essa linha inferior aqui, a base do nariz, ainda está com o smooth aqui, a base do nariz, tá? Normalmente. Dependendo da posição, ele pode sair um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas normalmente é isso aqui, ó. Então, essa linha de baixo do círculo seria a base do nariz. E qual que é a parte de baixo? Como é que eu faço a parte de baixo? A parte de baixo, a gente aprende daqui a pouquinho, mas normalmente ela é a distância do tamanho do nariz, né? Aqui do centro para a base do nariz, você repete e vai ser a parte de baixo aqui, ó. A complementação. Certo? Bem simples isso. Só pegar e começar a fazer. Tem gente que prefere desenhar interpretando como um cubo. Nada errado nisso. Outra forma de visualização, outro método de desenhar, de estabelecer linhas e proporções e tal, que pode facilitar o entendimento. Então você desenha um plano da forma como você queira, se tiver em perspectiva e tal, você consegue começar a enxergar alguma coisa assim. Ela é boa para desenhar justamente essa parte, quando a cabeça está olhando para baixo, ou quando está olhando para cima, você consegue ter umas referências bem bacanas, assim, tá? Porque aí você começa a definir também algumas coisas a respeito de planos, né? Quando você começa a enxergar em forma de cubo, você começa a ver como a luz pode influenciar em alguns momentos. Se você direciona a luz vindo daqui
você consegue ver onde é que ela vai bater mais, onde é que ela vai fazer sombra. Vou mudar até a cor aqui da sombra. Onde que ela vai fazer sombra, né? Onde é que ela vai iluminar mais, onde é que vai iluminar menos. Tudo isso aqui já entra também para uma representação do 3D bem bacana. Quando você está modelando no 3D, existe uma luz artificial já no canvas do próprio 3D lá, dependendo de como você estiver modelando, que ele te dá um direcionamento de como está ficando o volume ali. Se você prestar atenção, onde está ficando o espécula, né, onde está ficando a luz, no modelo, ele já está te dando a direção. Ele já está te dizendo, se o espécula está muito fininho assim, quer dizer que aqui está bem inclinado. Se o espécula está mais largo, quer dizer que isso aqui está mais suave. Então você começa a prestar atenção nisso também, que o próprio programa está te dando algumas orientações. Tá? Uma coisa que é bem legal de fazer é você desenhar o rosto sem referência nenhuma, da forma como você entender que é o rosto, do seu jeito. Tá? E depois sim, você começa a traçar umas linhas de referência, né? Baseada aqui, que a gente vai ter a distância do nariz, vai ser a mesma distância daqui para baixo para o queixo, e vai ser a mesma distância daqui para cima para o começo do cabelo. Então, depois disso, você vê o que foi que você errou, o que foi que você acertou, tá? E começa a fazer as correções, coloca o nariz um pouquinho para o meio, ou a boca um pouquinho para o meio, o queixo sobe mais, desce, a distância dos olhos, enfim. Tudo isso você pode fazer depois que já tiver feito o rosto, para fazer correções, para começar a entender. O importante é você se jogar mesmo, começar a buscar referências, fazer seus desenhos e sair da zona de conforto, né? Essa é uma forma simplificada de você fazer. Ou seja, você não coloca a primeira bola, depois a linha, depois a outra bola, seria essa distância daqui para cá, daqui para cá. Você não faz assim, você faz logo tudo de uma vez, tá? Ou seja, uma forma mais oval, uma cabeça mais de uva, assim, parecendo um Saitama. Faz uma coisa mais assim, passa a linha no meio, deixa eu mudar essa cor para ficar mais evidente para vocês. Passa a linha no meio, passa outra linha no meio, isso a gente está falando de uma visão frontal, na altura dos nossos olhos. Coloca uma bolinha aqui, divide essa linha no meio, divide essa linha no meio. Aqui você vai entender que é o meio dos olhos. Depois você dá a distância dos olhos, sabendo que essa distância aqui também é um olho. Você começa a fazer, tá? Essa distância da sobrancelha aqui, ela sobe até o tamanho de um olho aqui também. Podendo ter variações nisso aqui, é uma coisa que varia bastante a parte da sobrancelha. Aqui você centraliza o nariz nesse tamanho que você determinou. Você vai dividir em 3/3 aqui a cabeça. 1, 2, 3. Esse quarto aqui já entra a parte de cabelo. E começa a fazer suas observações. Sabendo que daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, esse triângulo formado aqui, ele vai ter essas arestas iguais, tá? Isso é outro tipo de proporção. Mais simplificadamente, desenha aqui o círculo já todo, marca o centro, desenha os olhos, bota o tamanho do nariz, vai ser o tamanho da boca. Essa parte aqui vai ser a base da orelha. A metade dessa parte inferior vai ser a altura da boca. Essa metade aqui vai ser a altura do lábio superior. E aí você continua estabelecendo algumas proporções de forma bem mais solta, tá? Mas se você for um cara mais pragmático e quiser detalhar isso mais a fundo, você vai no detalhado, faz o círculo perfeito, coloca as medidas certinhas. Deixa eu apagar esse aqui. Coloca as medidas certinhas. E quais são as medidas certinhas? Você vai fazer o círculo, vai dividir ele em 5 partes iguais, tá? A partir do centro ali, do diâmetro dele, 5 partes iguais. Essas partes aqui serão os olhos, né? Na verdade, serão a altura do olho, né? Então, essa é a proporção do olho aqui. Depois, você faz
Sabendo que essa aqui é a base do nariz, você vai pegar 2 medidas dessa, que você criou, para dividir, vai rebater aqui para baixo, vai ser a altura do queixo. Pegando na base do queixo, você vai ter que desenhar um círculo, onde o centro vai ficar na metade dessa proporção aqui, certo? Então, aqui tem 2 medidas, essas. Aqui você divide essa no meio, vai ser o centro do teu círculo inferior, sendo que o raio é aqui. Então pegou o raio aqui, girou e deu. Depois, para juntar isso aqui, você vai passar essa linha tangendo os 2 círculos, certo? Não é para dentro, nem é para fora, tangendo mesmo. E aqui você passa uma linha ligando elas duas, que vai servir para você desenhar, saber aonde vai ficar os olhos, onde vai ficar as orelhas, por exemplo, nessa parte frontal. Então, lembra que aqui era a altura, era a medida dos olhos. A medida dos olhos vai ficar na segunda e na quarta medida aqui que você criou, tá? Na tua proporção. Essa aqui é a distância entre os olhos, que também é um olho, todo mundo já ouve bastante sobre isso. Então aqui que vai ficar os olhos, tá? Abaixo da linha, você começa a desenhar isso aqui. Depois aqui tem outras proporções. Quais? Normalmente aqui, essa distância entre os olhos também é a largura do nariz. Ou seja, a base do nariz tem a largura de um olho. A boca, ela passa um pouquinho de nada, entrando um pouquinho na glândula lacrimal aqui dos olhos. É a distância da boca aqui, né? Isso tudo representações. Tem muita gente que tem variações disso aqui na vida real, certo? Então, não grila muito com isso, não fica muito noiado. Aqui você dá justamente a largura do maxilar, pegando na tangente daqui e na tangente daqui, você faz essa conexão e você vai dizer se ela tem um rosto quadrado, se ela tem um rosto mais fechado, mais suave, enfim. E aqui, na base dos olhos, para a base do nariz, é o tamanho da sua orelha. Também não ficando muito grilado com isso. Tudo pode sofrer alterações, tudo pode sofrer experimentações, e você tem um resultado até legal e inesperado dentro do que você está querendo construir. Muita gente se confunde com a perspectiva, certo? Para desenhar em perspectiva, você usa a linha do horizonte e 2 pontos de fuga, ou 3, ou 1, vai depender de como você quer fazer o seu desenho. Pontos de fuga são isso aqui, né? Aqui a linha mais escura é a linha do horizonte. Você cria um ponto aleatório onde você quiser criar para gerar essa perspectiva. Passa linhas que vão convergindo tudo para o mesmo ponto e depois sim você começa a criar os seus desenhos, certo? O que que funciona aqui? Legal. Quando a gente tem a noção de que a base da orelha é também ligada à base do nariz, a gente está falando de uma vista frontal. Quando a gente entra em perspectiva, isso altera. Tá? Isso alterando, a gente tem que mudar como a gente busca esse referencial. Sabendo que aqui a orelha é como um cilindro e ela está sendo ligada na outra orelha aqui igual, ela sim segue uma linha contínua, né, imaginária até a outra orelha aqui. O nariz, ele continua seguindo essa base, só que você tem que projetar. Como o rosto é tridimensional, você tem que projetar até a parte frontal do rosto e passar essa linha da base aí. Tá vendo aqui, ó? Eu projeto para cá e depois traço uma linha horizontal. Essa linha vai definir a base do nariz, certo? Mas o importante também na perspectiva é você entender a planificação, já trabalhar um pouco com volumes e poder mudar a orientação. Agora, tudo isso aqui é legal saber? É legal saber. Vai te dar uma técnica bacana para você começar a desenhar mais fácil, até pelo olhar, pela observação. Mas, quando você tem o exercício e a prática de estar fazendo, pegando exemplos, pegando fotos e desenhando, você vai começar a absorver isso com o tempo. Só que quando você tem o fundamento, a técnica, você já procura observar isso.
quando você está fazendo a cópia, a representação daquela imagem. Você já vai prestar atenção onde está a orelha, onde está o nariz, como é que está os olhos. Os olhos, eles seguem a mesma linha, tá? Tem gente que às vezes vai desenhar a cabeça de 3/4, né? A pessoa mais ou menos virada assim. E quando começa a desenhar os olhos estão aqui, ó. Só que quando começa a desenhar os olhos, sai um olho assim e o outro olho a pessoa quer fazer assim. Depois não sabe por que ficou estranho, né? Na verdade, o olho segue aqui, ó. Isso aqui é como se fosse um plano só no rosto da gente. O olho segue aqui. O certo dele é continuar aqui. Certo? Os dois olhando para cá. Se você faz o contrário, coloca um olho aqui, esse olha para cá e esse olha para cá. Então, são pequenos erros que você comete, que é por conta justamente dessa falta de fundamentos. Quem trabalha como artista, e artistas ídolos que você tem por aí, são excelentes nos fundamentos. Por isso que eles têm o sucesso que têm. Tá? Outra proporção bem maluca que existe aqui é a proporção dos olhos. Ó, deixa eu simplificar. Primeiro, você tem a distância entre os olhos, que é um olho. Depois, você tem que a base do nariz é um olho. Da boca para o queixo também é um olho. Da base da orelha até o lábio inferior também é um olho. Isso na vista frontal. Na diagonal, da base do olho até o começo do nariz ali, daquela carnosidadezinha do nariz, da cartilagem, você tem outro olho. Da mesma forma, do outro lado, se o rosto fosse simétrico. Aqui onde foi que apareceu? Aqui. Aqui você tem da base dos olhos até a parte superior aqui desse olho, é a altura da sobrancelha. E aqui, da boca para cá, é a distância para o queixo. Daqui para cá também vai ser. Então, o olho entrega muita coisa de proporção que você pode usar, né? Daqui para cá também tem outro olho. Lembra que a gente dividiu isso em 5 partes? Então, aqui tem 5 olhos. Daqui para cá também sobe mais 2 olhos, vai para a linha do cabelo. Enfim, tudo isso vai poder ajudar você a chegar em resultados que você queira chegar. E vai te ajudar a trabalhar com perspectiva, para depois você aprofundar mais, começar a trabalhar outros estilos, outras artes e enfim, explorar mais isso aí. Mas foca nos fundamentos também. Perde, entre aspas, um pouquinho do teu tempo para aprender como fazer essas cabeças. Isso vai melhorar tua observação de espaço para desenho e vai melhorar tua observação também para modelagem em 3D. Não esquece disso. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa é necessária à outra? Não, não é necessária, mas te ajuda, tá? Agrega e vai fazer realmente você começar a observar as coisas de uma forma diferente e traduzir isso na tua arte, tá? Na tua técnica. Então, faz isso, tá? Desenha, pratica bastante, não deixa... deixa eu ver se foi esse aqui. Esse aqui não. Aqui. Faz vários estilos, faz vários exercícios, faz vários formatos, pratica. Isso é que vai te levar a perfeição nunca, mas vai te levar a um entendimento sempre melhor e sempre constante daquilo que você tem dificuldade. Tenta fazer justamente no que você tem dificuldade. E se tiver com dúvidas, comenta aqui, tá? A gente pode explicar, a gente pode tirar dúvidas, pode gravar um outro vídeo falando sobre as dúvidas. Enfim, a ideia da gente realmente é ajudar vocês a estar fomentando esse mercado de arte digital e a estar também ajudando você como pessoa, como profissional, a sair do lugar que você está e ir do ponto A para o ponto B, seja lá qual for esse ponto B, tá? Conta com a gente, curte se você curtiu, compartilha se você é de compartilhar, ativa o sininho se quiser ser avisado quando vai receber novos vídeos por aqui. Todo dia a gente está tentando produzir, todo dia a gente está tentando colocar vídeos novos aqui. Se não acontece, é porque aconteceu alguma coisa de força maior. Mas a ideia, a partir da reformulação que a gente começou a fazer no Conarte, mudou logo, mudou concepções, está mudando o site, enfim, a gente vai estar
todo dia entrando em contato com vocês. Fechou? Um forte abraço, conta comigo, pessoal, e até a próxima.